E eu quero continuar a mensagem que nós iniciamos no domingo. Mensagem onde nós estamos aprendendo sobre uma igreja viva que vive no princípio da palavra de Deus. E dentro daquilo que nós temos aprendido e temos ouvido, daquilo que Deus tem nos ensinado, nós vimos o exemplo de Jesus, que foi enviado por Deus a essa terra, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Quem pode dizer aí, bem alto, vamos lá? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho, ele veio a este mundo, o apóstolo João vai registrar que vimos a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E ele viveu entre nós. Deu testemunho. E depois ele inaugurou o reino de Deus na terra, quando ele assumiu o seu ministério aos 30 anos, 3 anos antes de ir para a cruz, ser crucificado, vencer a morte, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e ressuscitar junto com ele em uma nova vida, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jesus foi enviado por Deus. E nós vimos no domingo passado que ele fez questão de mostrar isso ao mundo através do seu testemunho. Ele tinha convicção e certeza de que ele estava nessa terra para obedecer à vontade do Pai. E que nada do que ele fazia era por ele mesmo. Ele não tinha poder algum, senão o poder enviado de Deus. Porque tudo que ele ouvia e tudo que ele fazia é porque antes ele recebia de Deus. Nós vimos que Jesus, enquanto caminhou nessa terra, o seu ministério foi única e exclusivamente para agradar e para cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Mas dentro dessa missão existia no coração de Jesus o quê? Amor. Pelas almas, por mim e por você, que estava condenado a viver eternamente separado de Deus. Porque o homem já nasce condenado, irmãos, por conta do pecado. Nós sabemos disso. Mas Jesus vem com a missão de nos resgatar desta condenação. E para isso era necessário que ele derramasse o seu sangue na cruz do Calvário. E assim, então, vencendo a morte, então pudesse nos resgatar de toda a condenação que existia por conta do pecado. E nós vimos isso no domingo passado. E Jesus, então, caminhou entre a multidão, entre o povo, esteve entre nós durante 33 anos. E ele viveu aqui, desde bebezinho, como foi anunciado aqui pelo irmão também, na leitura que fez na introdução, de a formosura de como Jesus foi para a cruz. Mas a Bíblia relata desde o primeiro momento em que Jesus foi enviado a esta terra para resgatar o mundo. E a Bíblia vai contando algumas coisas, e no tempo de criança nós não temos muito de registro na Bíblia, mas diz que aos 12 anos ele já estava entre os líderes religiosos da época, aqueles que tinham conhecimentos, escribas, sacerdotes, conhecedores da lei, e ele conversava com eles com autoridade, ao ponto deles ficarem espantados pelo conhecimento que havia no seu coração. Mas, nisso tudo, irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus viveu como homem sem usufruir do poder de ser Deus. Paulo relata isso em Filipenses, no capítulo 2. Diz que Jesus não usou por usurpação ser Deus para manifestar a obediência ao Pai, a missão que Deus tinha dado a ele nesta terra. E Jesus então viveu, testemunhou, e quando iniciou o ministério, quando ele inaugurou o reino de Deus na terra, ele comissionou os seus discípulos.
E então ele chamou os discípulos, assim como Deus tinha enviado Jesus. Depois ele vai dizer aos seus discípulos que ele iria enviá-los também. Veja que João, no capítulo 20, no verso 21, depois de ressurreto, depois que Jesus tinha ido para a cruz, depois que ele tinha sido sepultado, depois de 3 dias, ele aparece aos seus discípulos, conforme está escrito aqui, e ele cumprimenta os discípulos, dizendo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Veja, irmãos, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio a vós. Ele estava dizendo isso para quem? Para os seus discípulos. Pouco mais tarde, antes de Jesus ascender aos céus, no capítulo 28, Mateus registra lá aquilo que é conhecido como a grande comissão. A ordem de Jesus para que os seus discípulos, a igreja que iria ser inaugurada, pudesse dar continuidade àquilo que ele começou. E ele então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele vai dizer o seguinte: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele está dizendo para os seus discípulos: Deus, o Pai, me enviou para que eu inaugurasse o seu reino na terra e iniciasse a salvação dos homens para caminharem para a eternidade, salvos da condenação do pecado. Eu vim, e tudo que eu fiz, eu fui guardado pelo Pai. Tudo que eu pedi ao Pai, Ele me ouviu. E toda a minha vida foi respaldada pelo cuidado do Pai, porque Ele estava comigo em todo momento, em todo tempo. Ele não me deixava só. Agora eu estou enviando vós, e eu estou dizendo para vocês, eu também vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus, então, está, naquele momento, dizendo aos discípulos: assim como o Pai fez comigo, eu faço com vocês. E se vocês crerem em mim, farão coisas ainda maiores do que as que eu tenho feito. Porque tudo que pedires em meu nome, crendo, eu pedirei ao Pai, para que Ele seja glorificado. Nós vamos ver que em todo o tempo Jesus então glorificou o Pai. Ele não trazia nada daquilo que acontecia, por mais poder e autoridade que existia na sua palavra, que ele era capaz de ressuscitar os mortos, ele era capaz de fazer o vento parar de soprar, o mar numa tempestade se acalmar e virar numa bonança. Ele era capaz de curar a lepra, que na época era incurável, e as pessoas que eram acometidas dessa enfermidade estavam condenadas à morte e também serem separados da sociedade. Mas ele curou leprosos, ele deu vista a cegos, fez surdo e mudo falar e ouvir. Jesus fez tantos milagres sobrenaturais enquanto viveu, que o apóstolo João chega a dizer que se fossem registrado tudo que ele fez, os livros na terra não suportariam de tantas maravilhas que Jesus fez. Mas ele não atribuía esse poder a ele, sempre glorificava ao Pai. E era isso que ele estava ensinando aos discípulos. E enquanto Jesus estava caminhando e discipulando os seus discípulos, ele os instruía e ensinava, não apenas com palavra, mas com vida, com testemunho. E nós vimos no domingo passado que Jesus foi um homem que vivia os princípios da palavra de Deus. E ele deixou esses princípios para que os discípulos vivessem dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós vimos que a igreja, irmãos, não é esse prédio. Nós entendemos e sabemos disso, não é de agora. Nós sabemos que esse prédio agrega a igreja
viva do Senhor, que é aqueles que foram lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e que ressuscitaram com Ele quando Ele venceu a morte e ressurgiu ao terceiro dia. Nós sabemos, então, que a igreja não é esse prédio, mas esse prédio se torna a igreja de Jesus, porque ele abriga a igreja viva do Senhor, e uma igreja viva do Senhor, ela precisa viver o princípio da palavra de Deus. E Jesus, então, mostrou aos seus discípulos o que eram esses princípios. E nós vimos, então, que no domingo passado, o primeiro princípio que nós vimos aqui foi o princípio da oração. E nós discorremos aqui alguns textos, vimos aqui alguns exemplos que Jesus deixou, exemplos que a igreja no primeiro momento viveu, a partir daquilo que nós temos no registro ali de Atos, no capítulo 2, nós lemos o texto do 42 ao 47, e a gente viu o que estava acontecendo ali, e uma das coisas que acontecia ali é que eles oravam juntos, estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles tinham assimilado o que é o reino de Deus, o que é ser a igreja de Jesus. E por isso, então, eles viviam e faziam diferença na sociedade onde estavam, e estavam transformando o mundo ao ponto de chegar até nós hoje. Mas por quê? Eles estavam vivendo o princípio da palavra de Deus. E um princípio que nós vimos aqui foi justamente o princípio da oração. E nós vimos no exemplo de Jesus que Jesus foi um homem, como homem, enquanto o seu ministério, que orava intensamente o tempo todo, ele buscava a presença do Pai. Além de ele testemunhar e de glorificar o Pai, de reconhecer que ele tinha sido enviado pelo Pai e que ele tinha uma missão para cumprir, ele amou o povo, ele amou as pessoas que estavam perdidas, foi para o meio delas, curou e salvou muitas daquelas que ouviram a sua voz e creram na sua mensagem. Mas ele disse aos seus discípulos que os seus discípulos precisavam perseverar na oração. Nós vimos o episódio onde ele estava lá no jardim do Getsemane, no momento crucial que antecedia ali, o momento que ele ia para aquele julgamento que nós entendemos e vemos que foi um julgamento injusto, o julgamento mais injusto que houve na face da terra, porque nem Pilatos conseguiu ver em Jesus alguma coisa que o condenasse dentro daquilo que os judeus queriam, e ele não tinha nada. Diz a palavra de Deus, irmãos, que não houve uma falha, um errinho sequer dentro do princípio daquilo que Deus tinha estabelecido para Jesus viver enquanto homem nessa terra, para cumprir a sua missão. E Jesus então ensinou aos seus discípulos, e naquele momento, quando ele orava, e que estava naquele momento de agonia, como homem ele sofria, irmãos, as mesmas angústias que nós sofremos, quando você está sob uma pressão, quando você está sobre alguma coisa que você sabe que vai acontecer, você sabe que você vai ter que passar por aquilo, e você fica naquela angústia, porque você não sabe como que vai ser, ou você já tem aquela isso eu não vou suportar, e você já começa a viver. É isso Jesus estava vivendo. Ele sabia que naquele momento que ele ia para a cruz, ele ia carregar o pecado da humanidade, e ele nunca tinha pecado. E para que ele pudesse cumprir a sua missão, ele tinha que carregar sobre ele o peso de toda a desobediência da humanidade. E ele então diz a palavra de Deus, se não me engano Lucas, registrando, ele vai dizer que Jesus começou a sofrer tanto naquele momento e a se angustiar, e ele começou a suar, e o seu corpo começou a formar gotículas de sangue que corriam pelo seu corpo e caíam na terra, no chão. Tamanha agonia que Jesus estava sofrendo. E aí Jesus então orava e voltava aos seus discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. E aí então ele diz aos seus discípulos que eles precisavam perseverar, porque a carne era fraca. O espírito estava pronto, mas a carne era fraca, para que nas horas difíceis eles tivessem comunhão com Deus. Jesus estava dizendo que a oração, como um princípio para abençoar e dar poder à nossa vida espiritual, irmãos, ela precisa ser vivida na presença de Deus. Mas aquela pessoa que
vai orar, ela precisa ter comunhão com Deus. Tem gente que até ora, faz rezas, repete, como nós vimos no domingo passado. Tem outras que oram, até se expressam diante das suas necessidades, diante das suas dificuldades, elas buscam Deus, mas essa pessoa muitas vezes não abre a Bíblia para ouvir o que Deus quer falar com ela. Então ela tem um relacionamento egoísta, um relacionamento que olha para Deus e vê Deus como alguém que está lá para servir ao propósito dela, as necessidades dela. Então quando ela precisa, ela vai lá e aí a sua fé parece que aparece, e aí então ela vai lá e pede para Deus, mas ela nunca está com os seus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, e isso eu tenho convicção e certeza: se você não amar a leitura da palavra de Deus, se você não se entregar na leitura da palavra de Deus, querer conhecer a palavra de Deus, você nunca terá um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque é através da palavra que Deus fala contigo, é através da palavra que Deus fala com a igreja, é através da palavra que Deus se relaciona com o homem nessa terra, e essa palavra foi dada por Ele, e foi pago um preço muito alto para que Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, através da sua morte, pudesse abrir esse canal para nós falarmos com Deus. Porque antes de Jesus era como? Era através de sacrifícios. Você precisava sacrificar, oferecer um animal, oferecer uma oferenda de acordo com aquilo que Deus estabelecia na lei cerimonial, e você dependia do sacerdote para que Deus pudesse te ouvir e para te perdoar dos pecados, para te purificar dos pecados, Mas quando você voltava para casa, você pecava e estava de novo precisando de alguém. Mas Jesus abriu um canal para que eu e você possa diretamente tocar o seu coração e falar com Ele através de Jesus. Mas como que você quer viver um relacionamento se você não lê a palavra de Deus, se você não conhece esse Deus, se você não vive o princípio da comunhão com Deus? E aí então nós precisamos conhecer Jesus Cristo e os princípios que Ele viveu e deixou para nós vivermos. E um dos princípios foi esse: Jesus orava intensamente, buscava a Deus em todo o tempo. Ele podia trabalhar o dia inteiro evangelizando e pregando o reino de Deus, ensinando sobre o reino de Deus, e se não havia tempo para ele orar durante o dia, enquanto estava trabalhando, ele buscava à noite e às vezes varava as noites inteiras conversando com o Pai. E interessante que no outro dia ele estava bem. Tem gente que às vezes vai fazer alguma vigília, vai fazer algum momento de oração, no outro dia está desfigurado, Que sacrifício. A gente precisa buscar Deus com mais intensidade. Mas eu não estou dizendo que o corpo físico não vai sofrer, claro, mas é um sacrifício que Deus se agrada. É quando você realmente busca estar na sua presença, quer estar na sua presença, principalmente para ouvir os seus conselhos. Então, lembre-se disso. Quer orar? Leia a palavra de Deus, ouça o que Deus tem a dizer a você, e aí depois, então, busque Deus na sua presença. Eu tenho certeza que você vai começar um relacionamento diferente e que você vai viver o princípio daquilo que Jesus viveu de comunhão verdadeira com Deus. E por isso existia autoridade na vida de Jesus. E ele passou isso aos seus discípulos, e a igreja manifestou isso nos primeiros momentos. Porque quando os apóstolos pregavam, multidões se convertiam, porque havia poder. Mas antes deles pregarem pela primeira vez, eles ficaram 40 dias orando e esperando o revestimento de Deus. Você tem orado para sair pregar? Falar a palavra de Deus? Aliás, você tem orado por alguém para que essa pessoa se converta? Você lembra de alguém que ainda não vive na presença de Deus, que faz parte do seu ciclo de relacionamento? Você lembra de alguém para estar orando por ele todos os dias? Você tem se colocado no lugar dessa pessoa para saber que essa pessoa, diferente de você, vai passar a eternidade no inferno, porque ela não conhece o que você conhece e que foi passado para você como um princípio? Este é o segundo princípio que nós queremos
aprender nesta noite, dentro dessa visão de igreja multiplicadora, aonde nós queremos que cada membro, cada discípulo, seja um discípulo comprometido com a grande comissão, com a pregação do Evangelho do nosso Deus. Uma igreja que tem, ou uma igreja que está viva e que vive o princípio da palavra de Deus, ela é uma igreja que evangeliza e discipula. Mateus registrou dizendo que Jesus percorria as cidades e aldeias com o objetivo de ensinar sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 9, no verso 35, ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, além de pregar, irmãos, entre as multidões, Jesus também vivia o princípio do discipular, evangelizar e pregar a todas as pessoas. Nós podemos fazer isso enquanto saímos no ônibus, enquanto saímos num passeio, podemos distribuir panfleto, podemos falar alguma coisa assim, rapidamente, a gente pode estar evangelizando. Mas Jesus não apenas evangelizava através da pregação do reino de Deus, mas ele acompanhava os discípulos. Ele tinha os seus discípulos a quem ele estava passando essa responsabilidade de dar continuidade àquilo que ele estava ensinando. Às vezes as pessoas ouvem na multidão, elas se alegram, elas se encantam com o que está acontecendo, mas não se comprometem com o discipulado, com o ensino da palavra de Deus, porque elas querem para elas estão buscando isso, elas querem saciar os seus desejos, as suas vontades, as suas lutas, e às vezes elas encontram essa alegria, essa paz na palavra de Deus, mas elas não se comprometem com o reino de Deus como Jesus está ensinando, como Deus está pedindo, que é um princípio. O primeiro princípio é você ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, quando você o recebe como Senhor e Salvador. E o segundo princípio é que você foi comissionado por Jesus a ir ao mundo e pregar o Evangelho, fazer discípulos para Jesus, para que eles venham desfrutar da graça da salvação e viver na presença de Deus. Então, uma igreja que vive pelo princípio do reino de Deus, e quando eu estou falando de igreja, irmãos, eu não estou falando do prédio, eu não estou falando da sigla Fé, Esperança e Amor aqui, que é o nome da nossa igreja aqui, da nossa denominação aqui como igreja. Não estou falando da denominação batista. Eu estou falando da Luciana, do Marcelo, da Claudete, do Fernando, do pastor Jorge, de você que já foi lavado pelo sangue. Você é a igreja viva do Senhor. E é você que foi comissionado por Jesus, através dos discípulos, a dar continuidade. Então veja que Jesus, ele pregava as multidões, ensinava, fazia sinais, maravilhas, mas ele ensinava e instruía sobre o quê? Sobre o reino de Deus, sobre o que as pessoas precisavam fazer. Elas precisavam conhecer o caminho, se arrepender do caminho errado que estavam vivendo, retornar para o caminho de Deus, aquilo que Jesus estava apresentando quando ele chegava a dizer que ele era o quê? O caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai senão por ele. O apóstolo Paulo, Pedro, não lembro, ele vai dizer que nenhum outro nome é dado em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual podemos ser salvos. Então este é o caminho, mas este é o princípio. Então uma igreja viva, ela vai viver o princípio de evangelizar e discipular como Jesus fez. Irmãos, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Discipular e evangelizar era uma característica que estava muito claro no ministério de Jesus, e que ele passou para os discípulos, que os discípulos passaram adiante. Então, queridos, nós precisamos viver esse princípio em nossas vidas se queremos ser uma igreja comprometida com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo,
entendeu, e Paulo tem sido um grande exemplo para a minha vida e para a igreja desde o primeiro século, desde que a igreja foi fundada, é porque o apóstolo Paulo foi um dos discípulos, dos apóstolos, que não caminharam com Jesus, que foi encontrado por Jesus e comissionado como apóstolo depois que Jesus já tinha ascendido ao céu. A gente não pode ter nenhuma certeza e dizer que não houve nenhum encontro, talvez, de Paulo com Jesus. Não sei. Não há um registro sequer. Mas ele teve um encontro com Jesus depois que Jesus ascendeu ao céu. E que depois se tornou o apóstolo comissionado por Jesus, enviado por Jesus. E esse homem dá muito exemplo. E ele viveu esse princípio, irmãos. Ele deixou tudo o que ele tinha, como vamos dizer assim, projeto de vida, porque ele era um homem, que estava, vamos dizer assim, em evidência durante o momento em que ele estava vivendo ali, dentro da sociedade, dentro daquela visão, ele tinha ali uma vida que poderia galgar coisas grandes que a maioria dos homens desejam, como poder, riqueza e autoridade. Ele tinha isso tudo, irmãos. Ele podia, politicamente, ter uma carreira brilhante, a chegar a ser alguém que governasse, que fosse muito grande durante aquele tempo, diante das autoridades. Mas ele disse que isso tudo se tornou para ele o quê? Refúgio. Porque o que Deus tinha dado para ele, o que Jesus tinha dado para ele era muito mais precioso, e ele considerava tudo aquilo que ele tinha, todo o conhecimento que ele teve, tudo aquilo que ele tinha aprendido, até a sua religiosidade que ele tinha, tudo isso ele considerava agora como nada, diante da missão que Deus, através de Jesus Cristo, tinha dado para ele. E ele queria viver esse princípio, e para isso, irmãos, muitas vezes ele foi apedrejado, muitas vezes ele sofreu naufrágios, perseguições dos próprios irmãos, ou seja, dos próprios judeus, aqueles a quem ele servia e caminhava antes da conversão, mas ele era perseguido. E ele, então, foi um homem que viveu o princípio da evangelização e ele ministrou o evangelho, foi aquele que inaugurou a visão missionária da igreja na época. Claro que porque ele era um homem que vivia o princípio da oração, porque ele era um homem que seguia o exemplo do mestre, porque ele era um homem que estava com o coração aberto para obedecer aquilo que Deus estava ensinando, e ele tinha coragem de romper com aquilo que o impedia de viver uma vida de santificação na presença de Deus. Por isso ele chega a dizer que podia todas as coisas, mas nem todas as coisas era-lhe lícito fazer. Ele podia todas as coisas, mas não se deixava dominar por nenhuma delas. O que importava para ele era viver o princípio da pregação do Evangelho dentro do propósito que Jesus tinha passado para ele. Então nós vemos aqui, irmãos, que o segundo princípio que a igreja viveu e que a igreja deve viver, se ela quer ser uma igreja que realmente esteja vivendo na presença de Deus, ela precisa amar a evangelização e o discipular. E aí? Você está acompanhando alguém no discipulado? Você tem orado com alguém? Você tem ensinado este evangelho que você tem aprendido de Jesus através da sua palavra? Aquilo que o Espírito tem falado para você? Você tem passado para alguém isso? Há alguém que você está acompanhando, como Jesus, lembra? Jesus pregava para multidões, evangelizava, percorria as cidades, aldeias, ele ia para tantos lugares, mas tinha um grupo que acompanhava ele, que estava aprendendo, porque esse grupo ele ia enviar para dar continuidade e ensinar aquilo que ele estava fazendo. Alguém que você está acompanhando? O apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua segunda carta a Timóteo, nós temos aprendido isso no PGM, ele diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. A visão do apóstolo Paulo, que está escrevendo para o seu discípulo,
alguém que ele já tinha ensinado, alguém que ele já tinha ministrado, e ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa dar continuidade àquilo que eu falei, àquilo que eu ensinei para você. Você precisa passar a homens fiéis, a pessoas que queiram dar continuidade a outras pessoas aquilo que eu ensinei a você. Irmão, será que nós temos consciência disso? É claro que nós estamos falando aqui num contexto de liderança. Eu tenho a obrigação, como líder que sou, e estar formando novos líderes comprometidos com essa visão do reino de Deus, através do princípio que Jesus deixou para a igreja viver. Então eu tenho que passar essa ideia a outro, para que esse outro passe a outro, e para que assim os discípulos de Jesus possam ser formados. Só que cada um de nós, além de estar formando um líder, além de estar formando alguém capaz de estar passando isso, nós precisamos estar evangelizando. Precisamos estar falando a tantos quantos estiverem perto de nós. Talvez eu vou ter Jesus tinha, conforme a palavra de Deus, 12, mas é claro que teve um momento que ele enviou 70, irmãos. Mas 12 eram aqueles que estavam ali pertinho dele, que ele deu autoridade maior, para que essas pessoas conduzissem as ovelhas do rebanho. Mas houve muitos discípulos que foram formados por Jesus, que eram caminhados, mas tinha aqueles que ele caminhava, que ele ia dormir com eles, e acordava com eles, comia com eles, vivia com eles. Alguém que você está fazendo isso? Por isso nós precisamos conhecer o terceiro princípio. Uma igreja que está comprometida com o princípio da palavra de Deus é uma igreja que tem visão de abrir novas igrejas. Ela não está apenas fechada no seu grupo, ela não está apenas pensando nas quatro paredes, porque nós estamos falando aqui, irmãos, uma igreja viva que esteja disposto a abrir mais igrejas. E quando nós estamos falando aqui de abrir igrejas, irmãos, eu estou falando nos dois sentidos. A igreja viva, que é pessoas que vão se converter e se tornar discípulos de Jesus, e que vão ser a igreja viva de Jesus, e a igreja local, que é o prédio onde a igreja vai se reunir. Então, é duas coisas que nós precisamos ter em mente. Quando nós evangelizamos e discipulamos, nós estamos formando o quê? A igreja viva. Mas essa igreja viva precisa se reunir em algum lugar. Então nós temos que ter visão de espaço. Talvez nem todos os que nós conhecemos poderão vir à nossa igreja, mas nós podemos abrir a nossa casa. E a nossa casa vai se tornar a igreja local, aonde nós podemos abrigar essas pessoas para que elas possam congregar assim como nós estamos congregando aqui. E ali pode começar, e é por isso, irmãos, que nós estamos tendo no nosso coração e estamos sentindo de Deus a ideia dos PGMs. A implantação de pequenos grupos, porque nós podemos alcançar bairros longe da cidade, nós podemos também, de repente, alcançar outras cidades vizinhas, aonde nós não podemos, ou as pessoas que estão lá não podem vir até nós, mas nós abrimos nossas casas para elas se tornarem o quê? A igreja, aonde a igreja viva vai congregar e vai ser aperfeiçoada através dos treinamentos, porque esse é o outro princípio que nós temos que viver. Uma igreja que tem a visão e que vive o princípio da palavra de Deus, ela vai formar líderes. Ela não vai estar apenas focada em querer abrir frentes missionárias, não, ela vai preparar os seus líderes, como Paulo está dizendo para Timóteo, prepara homens fiéis, para que esses também, sendo fiéis, ensinem a outros. E aí, irmãos, nós temos através da escola bíblica um grande momento para aprendermos aquilo que Deus tem ensinado. E a gente vai aprender bastante na escola bíblica, vamos nos formar ali, ter o conhecimento do conteúdo. Aonde que nós vamos aprender isso? É na igreja local, aonde tem líderes capacitados que estão aprendendo a palavra de Deus e que estão passando com fidelidade aquilo da palavra, está formando em você aquele princípio de conhecer o Deus, te aproximando cada vez mais para que você tenha uma visão ampla do reino de Deus. Mas é lá no pequeno grupo,
que nós vamos formar os líderes vivendo a vida na vida, ou seja, amando e sentindo e ensinando as pessoas a viver como Jesus fez. Então, lá no pequeno grupo, você estará na prática vivendo o princípio da liderança. E é por isso que todo o PGM vai ter um líder sendo formado. Porque para nós abrir uma outra igreja, um outro PGM, nós precisamos ter um líder que esteja preparado para conduzir outro a formar outras pessoas. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Isso não é coisa inventada, irmãos. Isso é princípio bíblico. É ensino de Jesus. Não foi isso que Jesus fez com os discípulos? Ele foi enviado por Deus, depois preparou os discípulos, enviou os discípulos com que a comissão de que os discípulos preparassem outros discípulos. Para que assim abrissem novas igrejas e as igrejas iam nascendo. E aí então nós vamos ver uma igreja que tem uma visão missionária, uma igreja que nos traz uma grande referência sobre isso, irmãos, é a igreja de Antioquia. A igreja estava reunida, era uma igreja que tinha tudo para prosperar e crescer, mas eles estavam ali incomodados porque eles queriam ver o evangelho sendo proclamado no mundo todo, ou pelo menos aonde eles pudessem ir. E aí eles estavam orando, e diz a palavra de Deus, no capítulo 13 de Atos, que o Espírito Santo comissionou Paulo e Barnabé, através daquela vida de oração daquela igreja, e os enviou, sendo sustentado pelaquela igreja na primeira viagem missionária, onde começaram a nascer as igrejas que Paulo plantou. E depois foi a segunda, foi a terceira viagem, e Paulo, junto com outros discípulos que foram sendo formados por Paulo, foram dando continuidade e, irmãos, chegou aqui em Itajaí. Levou mais de 2000 anos, mas chegou aqui em Itajaí. Sabe quem começou isso? Jesus Cristo. Quem deu continuidade a isso? Os seus discípulos. E a nossa descendência. Se depender de nós, se depender de você, eles conhecerão o Evangelho, se tornarão discípulos de Jesus, serão a igreja viva do Senhor. Você foi chamado, você foi comissionado. Não pense que essa vida que você está vivendo aqui na terra, que talvez te traz tantos prazeres e que te faz você negar o princípio daquilo que Deus quer para a sua vida de santificação, será para sempre. Ela vai cessar. Nós vimos aqui hoje, quando iniciamos esse culto, quando eu orei aqui, que a vida de alguém conhecido de nós cessou. Acabou. Assim como tantas vidas nesse dia deixaram de existir entre nós e partiram para a eternidade. E muitas delas, irmãos, sem conhecer a Jesus, estão condenadas a viver eternamente separadas. Jesus nos comissionou para nós livrarmos essas pessoas da condenação. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos abrir a nossa casa para que a igreja possa congregar e ali ter oportunidade de fazer novos discípulos, para que dali saiam novas igrejas comprometidos com o reino de Deus. Uma igreja que vive o princípio da palavra de Deus, ela vai viver, e este é o último princípio, ela vai viver amor e graça. Irmãos, a igreja que está comprometido, ela tem compaixão daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão perdidos nesse mundo, como Jesus, quando olhou para a multidão, teve compaixão. A igreja no primeiro século, irmãos, eu fiz uma pesquisa enquanto estava no seminário, e se os irmãos quiserem conhecer um pouquinho, está no site da igreja. Lá eu tenho o primeiro capítulo, onde eu fiz uma pesquisa do trabalho da igreja, ou seja, da ação da igreja nos primeiros momentos. E como que a igreja, ela ficou conhecida, e como que ela alcançou graça do povo naquela época.
porque ela tinha compaixão dos necessitados. Ela amava os que estavam doentes, os que estavam sorrindo, ela se colocava no lugar das pessoas e era capaz de viver o princípio do amor como Jesus viveu com eles. E ela foi transformando a realidade daquela sociedade, ela foi transformando a realidade daquele mundo, onde havia só trevas, escuridão, mas chegou a luz de Deus através dos discípulos e das igrejas que iam sendo abertas nas casas para a transformação das vidas. A igreja de Jesus, ela precisa estar comprometida com o princípio da oração, ela precisa estar comprometida com o princípio da evangelização e do discipulado, ela precisa ter a visão de abrir novas igrejas, ela precisa formar novos líderes capacitados e ela precisa ter compaixão ou amor e graça. Se colocar no lugar das pessoas. Você quer ser essa igreja, irmãos? Deus está nos chamando para essa realidade. Feche seus olhos. Sei que o tempo, ele não espera. E nós ainda queremos participar desse momento de comunhão, da ceia do Senhor. Mas eu não podia deixar de falar esses princípios, irmãos, para que a gente possa sair daqui com o nosso coração. Eu não sei como que você recebeu essa mensagem. Nós temos falado delas no PGM, temos falado dela em ministrações na igreja, no domingo, na quinta-feira, às vezes nos encontros onde estamos. Deus tem nos chamado para essa realidade, queremos implantar essa visão no coração da igreja, não implantar, irmãos, porque nós queremos apenas resgatar esse princípio e que cada discípulo esteja comprometido. Então, feche os seus olhos, eu quero orar, eu quero pedir para Deus que Deus esteja abençoando e que você saia daqui hoje comprometido com isso. Abra mão desta vida que muitas vezes te impede de viver o princípio da obediência como Jesus ensinou aos discípulos e depois chamou você para viver. Ele te comissionou para você ser obediente, assim como ele foi obediente a Deus. Deus deu a ele tudo o que ele precisava e Jesus está dando a nós tudo o que nós precisamos, para que nós possamos viver o princípio da obediência e viver de acordo com a palavra de Deus. Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Papai do céu, porque mais uma vez somos ministrados. Está diante do Senhor cada coração, cada vida. Eu não sei quantos já são verdadeiramente a igreja viva do Senhor. Eu não sei quantos são realmente discípulos. Talvez todos, mas talvez poucos comprometidos em viver uma vida de obediência para viver uma vida de comunhão intensa como Jesus viveu diante do Senhor e que instruiu os seus discípulos a viverem. Talvez falte poder para a igreja, porque falta comunhão com o Senhor, falta compreensão do seu projeto, do seu propósito. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus neste momento, pedindo para que os olhos espirituais de cada um dos discípulos aqui nesta noite possa se abrir, para que o coração que muitas vezes tem se endurecido diante de ouvir e obedecer a voz do Senhor, o chamando ao compromisso de viver o princípio da obediência como Jesus nos ensinou e como nos ordenou a viver em santidade, em separação, de forma que agrade ao Senhor. Eu intercedo neste momento pedindo, Deus, que o seu Espírito esteja sondando os corações, tocando os corações, e para que cada um de nós, refletindo sobre esta palavra de reflexão, de exortação, de incentivo, para que nós possamos viver o cuidado, o princípio que o Senhor tem deixado para a sua igreja viver. Que ninguém saia daqui, Deus, sem ser totalmente purificado e restaurado diante do comprometimento de viver o princípio da palavra do Senhor, em obediência, para que o seu nome seja glorificado, assim como Jesus o glorificou através da sua vida. Que cada um saia daqui esta noite
e esteja glorificando o Senhor. Não apenas com o discurso, pelo conhecimento que sabe das Escrituras, mas por viver como Jesus viveu, como os discípulos viveram, vivendo o princípio e assim amando aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, que é a vida daqueles que estão condenados, daqueles que estão separados. Que nós possamos amá-los tanto quanto o Senhor tem amado e nos dispor tanto quanto o Senhor tem se disposto de deixar o céu, vir à terra, padecer como homem, dar a vida, para depois vencer a morte e assim nos fazer vencedor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós fomos ministrados, mais uma vez pelo Seu Espírito. E eu agradeço pela Sua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.